métodos. Olá, muito boa noite, 21 horas e 3 minutos dessa segunda-feira, hoje dia 9 de novembro de 2020, está no ar ao vivo nossa Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos do Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 99750 1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Vários assuntos, né, que permeiam a nossa Estação Hamburgo de hoje. Evidentemente que é a pauta principal desta semana, como tem sido nos últimos dias, mas especialmente de agora até o próximo domingo, não tem como ser outra que não as eleições municipais. O Dudu com certeza quer conversar com a gente sobre o que aconteceu ontem na pista de eventos, o Aurélio Decker está cheio de novidades, o Henrique Abel está louco para falar das eleições americanas, mas hoje a pauta é, sobretudo, Novo Hamburgo, o que vem pela frente. O que vai acontecer daqui a poucos dias. Daqui a exatos 6 dias estaremos indo às urnas. Como fica Novo Hamburgo para os próximos 4 anos? Este é o grande ponto de interrogação. Como fica Novo Hamburgo, como fica Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e São Leopoldo? Que mudanças acontecerão nas nossas cidades? Serão umas mudanças também de posicionamento? Ou são as mesmas pessoas buscando outros caminhos? Ou o que está caminhando bem que pode ser mantido? Essas são as perguntas que todo eleitor se faz, e este é o momento em que todos nós juntos devemos buscar as respostas. Individualmente, bom, daí cada um vai chegar lá na urna, no dia derradeiro, e digitar seu número de preferência. A nossa obrigação aqui é não só trazermos e darmos luz a isso tudo. Nessa semana, hoje, começamos a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo. Na próxima quarta-feira, o debate com os candidatos a prefeito de São Leopoldo. E encerrando esse ciclo de 7 debates, na próxima quinta-feira, o derradeiro debate com os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo, às 20h30, aqui na nossa Vale TV. Muito boa noite, Aurélio Decker. Aliás, Aurélio Decker em dose dupla hoje. Já estava aí no Aurélio Decker Repórter e agora de volta à nossa Estação Hamburgo, tal como a gente anunciou. Rodrigão, é um prazer estar na Estação Hamburgo, ainda mais com a figura do Abel, pessoa que eu admiro muito, e do meu querido Dudu. Onde eu encontro ele, eu beijo ele, ele me beija. É um afeto sem limites. Eu gosto demais desse guri. Mesmo. Eu e a recíproca. Imagina. Vamos justificar que não foi o Martin Meira que diminuiu um pouco. O Martin, que estava confirmado com esse horário, teve uma questão pessoal que impediu que ele estivesse aqui. O Dudu está aqui representando à altura a informação, né, a comunicação e opinião do Vale do Sino. O Dudu tem uma inquietude que me lembra o Aurélio, o Lelo, o Lelinho, de 40 anos atrás ou 50 anos atrás. Eu não parava quieto, credo. Meu Deus do céu. Se não para quieto hoje, tá imagina assim, 40 anos. Ele é inquieto, ele é o meu guru, o repórter que vai nas coisas. Olha de Não perto. bate muito, né, Dudu? Credo. Calma, né? Vai bater nas costas dela. Tá, e é um prazer, então, poder participar aqui. Há pouco entrevistamos o médico, que ele é o rei da endoscopia. Ele fez 17.000 endoscopias. Meu Deus. Que coisa impressionante. Que deve ter né? de gente com raiva Doutor Raul dele, né? Seibert. Raul Seibert. Que deve ter gente braba com ele até hoje. Né? Porque esse negócio é um negócio indigesto, dizem. As pessoas têm um pouco de medo, vai botar na garganta uma câmera para filmar o estômago, essas coisas. Mas a técnica é extremamente evoluída, excepcionalmente evoluída, e não causa dano nenhum e salva a vida. Detectar precocemente qualquer tipo de câncer é a pedida. Os homens têm que parar de ter medo. Os homens dizem, eu não procuro para não achar. Não, mas tem que procurar. Tá lá, não é? Não acha se Tem não que tiver, procurar, né? e aí curar com chance e tal. Mas vamos lá. É um prazer estar com você. O Dudu News, de volta, então, tava com a gente na sexta-feira. Só dá tu na Vale TV. Tô incomodado com essa história já. Tem que conversar com o nosso produtor.
Muito boa noite, Eduardo Schmitz. Produtora @Rodrigo Esteves. Boa noite, amigos de Novo Hamburgo, boa noite, hamburguense, boa noite, cidadão que está aqui com a gente na Vale TV e que está acompanhando esse trio de feras. Eu não sou nada, só esse trio aqui já engrandece muito a nossa bancada dessa noite, que é muito especial. E vamos falar de política, porque no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, abrem não, vamos dizer que as possibilidades estão abertas dentro do campo eleitoral de Novo Hamburgo. A gente viu campanha, a gente viu pesquisa, a gente viu de tudo. Agora chegou a hora da decisão. Essa semana é decisiva para essa decisão de domingo, porque ela pode decidir votos inquietos, votos não decididos, e é isso que a gente vai ver nesta semana. Mas vale registrar, os bastidores da política de Novo Hamburgo estão pegando fogo, são ataques e ataques que chegam lá na esfera do Dr. Henrique, judiciais. Ô, Dudu, é verdade que tu tá jurado de morte da tua reportagem de ontem, hein? Não, Tem pessoal querendo te não, pegar aí? não, eles não estão querendo me pegar, só ficaram revoltados, porque o Aurélio Decker, que está aqui ao meu lado, ele sabe muito bem... O Aurélio Decker é uma péssima companhia pra ti, Dudu Nilson. É um péssimo exemplo. Ó. Mas olha, o Léo sabe, quando a gente faz uma reportagem, tem muita gente que não gosta, como tem muita gente que gosta. E essas pessoas que não gostaram, algumas passaram do limite. E eu sempre digo assim, não me ataque minha reportagem, porque não tem nada a ver com a minha reportagem, eu só escrevo. Mas as pessoas não têm muita noção de tudo isso, né? Óbvio que não. Esses dias o morador de rua, que não é daqui, eu acho que eu conheço quase todos, até porque eu dormi com eles. Então, eu vi que ele era de fora. Ele e um outro, que eu também não sei de onde veio. Mas ele me viu, cochichou com o sujeito, eles estavam atravessando na Panvel, que ele me viu, ficou me olhando assim, fixamente. Eu fiquei olhando para ele. Ele fez assim para mim, ó. Eu digo, de novo, há uns anos atrás já faziam essa cena para mim. Agora que eles me degolar. Pá. Mas é aquilo, né? Eu fiquei até contente, pensei, bom, ele pelo menos está me avisando. Ele está me avisando, se eu encontrar ele sozinho, eu vou atravessar a rua. Eu vou sair correndo, eu vou chamar pela mãe, que já faleceu. Enfim, mas eu já aprendi a conviver com isso. Doutor Henrique Abel, essa noite nos aguarda, doutor Henrique Abel. Fortes emoções. Fortes emoções. Seja muito bem-vindo, saudades de ti, doutor. É recíproco, começar estendendo, né, o meu abraço aí para os companheiros de bancada, também um hello para quem está nos acompanhando aí, já faz algum tempo, desde a última vez que eu tive o privilégio de estar aqui, a convite do grande Rodrigão. E em termos de eleições municipais, eu tenho que, né, em nome da honestidade, da transparência, eu tenho que confessar que em termos de eleições locais aqui, estou quase na condição assim do cidadão pouco informado, porque eu estava com um foco muito forte aí, até muito recentemente, no acompanhamento das eleições americanas. Então eu estou... Era madrugada de terça para quarta-feira, estávamos nós 4 horas da manhã trocando mensagens. Foi uma semana terrível. Os memes tiveram um papel muito importante em manter a nossa sanidade ao longo daquela semana de apuração. E o meu favorito é o que fez uma piada com aquele filme sobre o Dia da Marmota, que é aquele filme com o Bill Murray. The Groundhog Day, dirigido pelo Harold Ramis, que é aquele filme sobre o dia que não termina nunca. O cara vai dormir e ele sempre acorda de novo do mesmo dia. Então a gente começou... Bill Murray e Andy McDowell. Isso, a gente começou a acompanhar a apuração na noite de terça, e daí na quarta parecia que era terça de novo, a quinta parecia que era terça de novo, e acabou no sábado, né? A Pensilvânia não saía do lugar. É aquela coisa também, né? E os memes muito bons, né? Aquela coisa assim, vejam imagens da apuração de votos na Pensilvânia. Daí o cara pegava um papelzinho e ia pra piscina tomar um suco. E abria aquele mapa que eu não entendi até hoje. Então eu estava muito focado nisso e não prestei tanta atenção aí nos últimos dias e nas últimas semanas aqui na eleição local. Pelo que eu estou acompanhando, algumas coisas assim como eleitor me deixam meio perplexo, né? Por exemplo, estava até comentando com os colegas aqui de bancada antes do início do programa, não me lembro de um ano em que teve uma eleição municipal com tão poucas pesquisas. Teve uma, ela foi inclusive contestada pelos outros candidatos, não se falou mais nela, não apareceu outros. Então, em termos de perspectiva, quem tu acha que vai ganhar, quem está na liderança, quem
quem está mais forte. É um pouco difícil de perceber do ponto de vista do eleitor. Então, Mas ela é saudável para o processo democrático ou ela só nos atiça a curiosidade? Tem gente influenciável por ela, realmente. Claro. E as pesquisas, lógico, as pesquisas quando são bem feitas e quando são bem fundamentadas, né? Uma pesquisa corrompida, seja por má metodologia ou por influência de capital, outros fatores, ela deturpa o processo eleitoral. Mas uma pesquisa bem feita e que traduz bem a realidade, ela muda a própria visão estratégica, não só dos participantes da eleição, mas também dos próprios eleitores. Por exemplo, vamos dizer que você tem ojeriza um candidato A, e você está pensando em votar no candidato B. E contínuas pesquisas mostram que se você votar no candidato C, você tem uma chance maior de impedir que o candidato A que você tem ojeriza chegue ao poder. Então muda toda a tua visão estratégica do processo eleitoral. Então, Mas o eleitor tem que ter essa visão estratégica, doutor? Eu acredito que sim. Eu acho que informação nunca é demais. Eu acho que ficaria complicado a gente defender a tese de que não. A tendência não é da manipulação da informação? Mas aí fica aquela questão. Claro, a informação pode ser manipulada, mas a alternativa é a supressão da informação. Eu ainda acho que o melhor caminho é a informação, quanto mais disponível, melhor. Agora, claro, você precisa ter senso crítico, você precisa ter filtro, e é preciso ter um controle sobre a influência de fatores externos e predadores exógenos, né, do processo político. O que acaba acontecendo é minguando, né, ou desidratando algumas candidaturas que são relevantes no processo. Claro. E que acabam perdendo força em detrimento exatamente do voto útil, né? Sim. Desse prolatado voto útil. Se fosse na eleição anterior, a atual prefeita provavelmente não teria sido eleita se fosse considerado voto útil. Claro, isso pode acontecer. Chegou no momento final, as pessoas viram, bom, o PT não ganha, então nós podemos votar em quem nós quisermos. E houve uma migração naqueles últimos 2 dias para a candidatura ao dela. Ponto dessa questão da percepção útil da estratégia no processo eleitoral ser percebida até pelos próprios candidatos. Como vocês me corrijam se eu estiver errado, mas nós tivemos um candidato, né, e um nome forte, no sentido de que tem toda uma trajetória política, que no meio do caminho desistiu da sua candidatura para apoiar outro candidato aqui na eleição municipal. É que a história não é bem essa daí, tá? Essa... Ela é contada sim, mas ela já vem, a convicção de para que lado vai já vinha de muito tempo. Eu também ouvi informações nesse sentido. Mas então a gente tem esse... O Hamburgo começou com 7 candidatos, pulou para 8, está em 4 agora. Tem um candidato que tá, mas não está mais nas ruas. Eu acho que dá para escrever um livro de entretenimento depois dessa eleição. Tem Ou de horrores, né? Não, tem um candidato que diz que forças ocultas estão lhe corrompendo. Fala no microfone, Dudu. Tá aqui que eu tô... Já tá com a máscara. É a força oculta que tá me levando para cá. Tem forças ocultas lhe corrompendo. Dudu, as forças ocultas da Vale TV estão te escalando para estar na abertura dos trabalhos às 7 horas da manhã de domingo. Ixi, tu já me disse isso. Feliz Dia do Índio. É pior. Eu quero contar uma curiosidade. É 21 de abril, Rodrigão. 21 de abril, 19 de abril. Deixa eu contar uma curiosidade que talvez vocês não saibam. Quem é que falou? O presidente do Ibope. Por causa de eleições passadas, ok? Então, ele disse que eles sofrem bastante. Fazer uma pesquisa é difícil. Eles usam o universo de pessoas, um universo pequeno, para falar sobre o Brasil, imagina. Então, o índice de acerto é inacreditavelmente grande, eu acho. Agora, nos Estados Unidos, os caras disseram, quem está na frente é o fulano. E eles tinham razão. Eles estão falando em 100 milhões de votos, estão falando em um país enorme. Então, em princípio... 150 milhões de votos, né? Não, eu digo 100 na base impressionante. Os que vieram impressionante antecipadamente. Então, não é fácil, mas eles têm conseguido, de um modo geral, um acerto surpreendente. Sim. Agora, olha o depoimento dele. Presidente do Ibope. Ele diz o seguinte, eles mudaram o critério de contratar pessoas para ir ouvir nas ruas, fazer entrevista. O senhor já vai votar em quem? Qual é a rádio que o senhor escuta? O senhor lê jornal? Qual? O que o senhor lê no jornal? O que o senhor gosta? Ele disse o seguinte, foi um meia-culpa que eu achei fantástico, ele dizer. Eles procuravam quem? Universitários. Por quê? Porque o cara tem uma formação já que pressupõe que ele é o sujeito que vai cumprir a tarefa que ele tem. Rodrigão, tu gosta do verde ou azul? Aí tu diz verde, e ele põe verde. É isso que eles queriam, com esse nível. Então, tem que ser no mínimo universitário. Ele disse, nós estamos mudando.
mudando. Nós estamos em busca de pessoas que fazem o que a gente pede, que é anotar a opinião da pessoa que foi ouvida. Ele disse, eu vou dar um exemplo. Eu fiquei estarrecido, porque, o cara, ele está fazendo uma confissão, mas ele se engrandeceu perante a minha insignificante pessoa, que eu achei demais o que ele disse. Ele disse assim, uma mulher veio falar comigo, presidente, ela veio chorando, porque ela estava em casa, feliz da vida, escutando a rádio que ela gosta. E aí, chegou alguém batendo na porta, foi lá, o cara se identificou, gentil, bem vestido, sujeito bonito, de boa aparência. Por favor, eu sou do Ibope, vim fazer uma pesquisa. A senhora escuta a rádio? Sim, escuto o rádio, papapá. Aí ele perguntou, essa rádio que está tocando? Ela, sim. Mas a senhora mora nesse casarão, escuta essa rádio. E ela disse, como é que é? Não, mas por quê? Por que a senhora escuta essa rádio? A senhora é uma pessoa bem de vida. O cara começou a fazer um juízo de valor de que ela não podia estar escutando aquela rádio, que eu não vou dizer o nome, mas não era a Guaíba, não era a Gaúcha, não era a Pampa, as tradicionais. Era uma rádio mais simples, com música de violeiro, essa coisa e tal, sertanejo universitário, tal. E ele disse, mas que interessante. Tá, então eu vou. A senhora tem certeza? A senhora não quer mudar? Ela disse, tu é atrevido, tu está pensando o quê? Tu vem na minha casa, eu estou escutando uma música que eu gosto, e tu que é um pirralho, tu vem falar que eu não posso? Tu quer mudar o meu gosto? Vai te enxergar, guri. O que tu pensa que tu é? Eu vou lá falar com o presidente agora, nem que isso me custe dias e dias até conseguir. E ela foi lá no presidente e disse, olha, por favor. Eu fui humilhada pelo sujeito. E o cara, chamaram ele, vem cá, o que houve? Mas não é possível, meu, a casa da mulher é um palácio, meu. E ela estava escutando uma rádio muquirana, mas muquirana não é o conceito dele, meu. Então eles chegaram à conclusão assim, nós precisamos uma pessoa que entenda que ele deve fazer um X do lado da rádio ou escrever. Só, não pensa, não avalia, não faz juízo de valor nenhum, zero. Não fica achando, mas esse carrinho aí tá ralado. Olha, escuta essa rádio aí, deve ter meia dúzia de gente escutando essa rádio sofisticada e ela tá com essa porcaria aí na garagem. Ele disse, não estamos mais contratando universitários. Não é que nós estamos fechando as portas para ele, mas nós vamos contratar universitários, sim, que tiverem o compromisso profissional, de simplicidade, de apenas responder aquilo que foi respondido. Registra e não opina. E aí, Léo, a gente... O cara falou isso, meu presidente do Ibope. Achei maravilhoso. Então, por isso que eu acredito mais nas pesquisas. Eu acho que as pesquisas dão uma tendência. Imagina Porto Alegre. Como é que nós iríamos saber? Quem é que ia dizer que a Manuela está na frente? A Manuela é PC do B, porque era do PT, porque não sei o quê. Agora estão chamando ela de comunista, a comunista lá na frente. Agora, mas eu me pergunto se a gente realmente deve informar. Agora, sim, eu acho que sim. Tu acha que sim? É importante o voto útil. Eu acho que sim. E mesmo nós até podemos entrar numa discussão se o voto útil é importante ou não. Acho que isso é um outro debate, mas daí nós estamos num debate anterior. Nós devemos dar informação sempre. Informação nunca é demais. Se a gente for adotar como princípio que não, a gente tem que controlar o quanto de informação a gente dá ou não para as pessoas, a gente já se desvirtuou. Mas é que junto com essa informação tende a vender um pouco daquilo que eu acredito, da minha visão de mundo. Se eu dou opinião, ou se eu emito uma informação que condicione alguém, eu estou levando juízo de valor a ela. E Rodrigão, eu acho que vale ressaltar, na cobertura da eleição americana, eu percebi uma coisa muito interessante, assim, que eu vejo muito no Brasil, né? A CNN, a Fox News, a agência Reuters, a Associated Press, todas as agências disseram, Joe Biden está eleito. Todas as pessoas que são contra o Joe Biden taxaram a mídia de esquerdista, de lá vai o que pedrado. E isso eu questiono muito, até quanto
As pessoas que olham a informação, as pessoas que leem informações, elas só querem informações predestinadas para o seu próprio interesse. Elas não querem ler que na frente da casa delas houve um assalto e que elas estão com insegurança. E por isso que é muito difícil trabalhar em um mundo como esse, em que as pessoas só querem ter notícias do seu interesse, não pode atingir a elas. Isso é difícil. E aí eu fiz um questionamento. Em 2016, 2015, todo mundo amava a revista Veja, porque a revista Veja só dava bomba contra o PT. Só criticava. Hoje todo mundo odeia a revista Veja. Claro que existem interesses dos empresários, do dono da Editora Abril, do dono do Grupo Globo, do dono do SBT, é óbvio, porque eles querem manter o capital deles. Mas os jornalistas que lá estão, na sua maioria, fazem informação e têm prazer em dar informação e em mostrar a informação que eles fizeram. E aí a gente vê essas pessoas fazendo essas críticas, atolando, dizendo que a imprensa, quando ela é contra, ou ela é esquerdista, ou ela é bolsonarista, mas não. A imprensa, de certa forma, se fala muito que ela tem lado, mas em muitas notícias ela não tem lado. Ela cumpre o papel de ser imprensa. Pois é, Dudu, mas aí como descobrir quando a notícia tem um lado ou não tem um lado? Né? É um outro complicador. Mas aí entra, como eu disse, o interesse dos empresários, dos donos de grandes emissoras. É óbvio que eles estão presentes. É óbvio que eles estão ali, e das pequenas também, não dizendo que a Vale TV tem isso, mas temos alguns jornais... Exatamente, eu acho que não tem tamanho para predileção ou para manipulação, vontade de manipulação da informação. Mas aí vale o olhar crítico do leitor, porque no texto isso fica evidenciado. Li uma notícia na semana passada de um jornal novo aqui da cidade que eu não conhecia, e o jornal falava sobre déficit da prefeitura de Novo Hamburgo. É óbvio que tem, mas usava um gráfico feito pela oposição, um texto em total atingência à prefeita e candidata à reeleição Fátima Daut, e um texto cheio de erro de português. Aí a gente já sabe que é alguma coisa. A gente é muita gente, Dudu. Nós. A gente é muita gente. Tem muita gente que consegue discernir, e tem um caminhão de gente que nunca vai conseguir ter uma compreensão real. Aí a gente está real. falando sobre pesquisa, para mim é aí que entra a pesquisa, porque... a pesquisa ela pode muito influenciar o voto do eleitor. E aí me parece que, de novo, a gente entra na velha máxima de que... Retórica. Na retórica, né, essa velha máxima de que todo candidato, ele põe a educação em primeiro lugar. E quando ele chega lá na prática, a conversa não é bem assim. Ou alguns em maior ou menor grau. De fato, me preocupa muito o nosso futuro. Agora, o quanto ele realmente está presente nas ações das políticas afirmativas de um futuro isento, para que as pessoas consigam pensar, formular uma ideia, raciocinar tal como tu está provocando, né? Uhum. Essa quebra, esse paradigma de que a gente consegue discernir uma coisa da outra, para a maior parte de analfabetos funcionais que nós produzimos hoje em dia, ou já há algum tempo, ela não é uma premissa verdadeira. E daí tu citou uma coisa, ontem teve no Fantástico uma reportagem da Sônia Bride, que é uma daquelas reportagens que é feita para todo mundo entender, porque ela é pensada e fundamentada. Estava a Sônia Bride numa estação de trem, no início eu não tinha entendido. Aí tinha uma escada normal, uma escada rolante desligada. Aí ela subia a escada normal e dizia, bom, nesse caso aqui, a gente tem uma parcela de brasileiros que tem que batalhar para conseguir chegar lá em cima. Nesse caso aqui da escada rolante funcionando, a gente tem uma escada que funciona sem fazer muito esforço. Uma pouca batalha, mas tem batalha, mas pouco esforço. E a escada rolante, na verdade, inversa, não funcionando, ela mostrava, segundo ela, a realidade do Brasil, que em vez de subir, muita gente só desce. Isso é uma reportagem plural, porque todo mundo consegue entender o que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer que na escada que não é elétrica, que não tem automação nenhuma, as pessoas têm dificuldade para subir. Na escada rolante, todo mundo consegue subir. E na escada que é do lado inverso, em uma escada automatizada, ninguém consegue subir. Isso é uma reportagem que evidencia um pouco do Brasil, da desigualdade que está aqui, né? Na nossa audiência, Márcia Fernandes está dizendo, pior. Uma pequena, sim. Vamos dar oitiva para nossa audiência. O Carlos Fonseca está dando boa noite, bancada qualificadíssima da Vale TV. A Vitória Plentes Tavares está dando boa noite a todos. A Elizabeth Machado está dizendo, que legal, duas belas pessoas juntas, Dudu e Aurélio Decker.
Ó, Viu, duas. doutor? Logo eu e o senhor estamos alijados dessa... Olha, eu não vou nem Obrigado. tentar me defender. Se o Obrigado, critério Elizabeth. é beleza, eu não vou apresentar contestação. O Jorge Confesso. Silva está dizendo boa noite, grande bancada, parabeniza a todos, Rodrigo. Gostaria de saber quem vai mediar o debate de quinta-feira. Abraço a todos, Jorge Silva. Jorge, na quarta-feira o debate é mediado pelo jornalista Felipe Nabinger e na quinta-feira pela jornalista Stephanie Sander. Aurélio Decker. Eu queria fazer uma observação sobre a Veja, né? Eu não concordo integralmente com uma observação do Dudu, se eu entendi bem. Eu acompanho a Veja há pelo menos uns 40 anos. A Veja fez um trabalho para esse país maravilhoso. A Veja sempre denunciou no Collor, nas diretas, no Proconsult, que queria tirar o Brizola da eleição no Rio de Janeiro. A Veja fez um trabalho brilhante, sempre, independentemente de qual é o partido que era e qual é o partido que não era. Eu sou leitor da Veja, sou assinante da Veja, eu gosto da Veja, assim como eu gosto da Folha de São Paulo, que eu acho um primor de jornal. O pessoal agora inventou, porque a Folha de São Paulo, pelo amor de Deus, eu leio a Folha há 50 anos. Mas é isso mesmo. É um exemplo de conduta. A Folha tem um ombudsman, Bate em que é um Chico cara e que Francisco, escreve né? contra o jornal. Ele tem uma coluna que é contra o jornal. Ele põe: a cobertura da eleição do Jornal do Brasil foi muito melhor do que a cobertura da Folha de São Paulo. Ele fala sobre o jornal dele. Eu assino. Nós vamos Ele botar um critica. ombudsman lá no Dudu News, Léo. Pô, por favor, meu. O Dudu News O pessoal errou. fala agora pra mim, eles dizem: eu não olho mais a Globo. Pô, que pena, meu, que pena. É uma pena. Isso é uma ignorância, pelo amor de Deus. A Globo tem programas ótimos, programas antigos, que a gente gosta, entretenimento, novelas, as pessoas choram. Aquelas novelas temáticas do câncer, elas foram super educativas, salvaram vidas. Eles fazem um trabalho brilhante. Agora, não, é que na ditadura eles favoreceram a ditadura, os militares. Sim, houve. Naquela discussão, naqueles debates, houve um favorecimento, e a Globo pede desculpa até hoje por ter feito aquilo. Agora, taxar a imprensa brasileira, não, eles estão manipulados. Por favor. Eu acho Nós horrível acabamos de ter isso. uma discussão não, um diálogo fora do ar aqui, aonde eu dizia pro Léo assim, sabe, porque lá no NH te esquentavam as costas. Ninguém lá dentro nunca gostou do que eu falei. Mas é verdade mesmo. Tem ninguém esquentando as costas, porque eu tava dizendo que nós As não vamos esquentar empresas as não costas do gostam, Dudu. de modo geral, de jornalista que fica comprando briga, porque isso dá uma incomodação louca. Mas elas podem tolerar, elas podem aguentar, como a gente aguenta. Às vezes tu tem amigos que são chatos, mas pelo fato dele ser chato, não vai deixar de ser amigo. Então, se no jornalismo tem isso. Né? Mas é justamente as palavras que tu me tirou da boca, é exatamente isso. As pessoas olham com o seu interesse para a informação, mas na verdade não é bem assim, né, Lelé? É justamente o que tu disse aqui. É uma história de batalha, de lutas junto com o Brasil, como tu citou aí da Veja. Abel, desculpe se tu ia falar uma coisa, só quero fazer um adendo. O evento da rede social transformou as pessoas comuns em repórteres, fotógrafos, editores, editorialistas. As pessoas, elas sentam lá e elas botam o que elas bem entendem. Por quê? Porque ela não tem responsabilidade nenhuma. Se for uma mentira, dane-se. Ninguém vai deixar de ler ela. Não, ele mentiu, eu não vou ler mais. Ela vai se lembrar. Mas cada vez mais as tem pessoas que dar, ficaram né, Léo? atrevidas. Não. Elas agora As elas pessoas são podem dar juízes. opinião, podem dar opinião. Pode, mas elas cara, têm que responder por isso, né? O cara que escreve assim, Aurélio, Como nós temos que responder. eu não concordo com nada que tu escreveu. Eu respeito, é evidente, eu não vou botar lá. Até aí tudo certo. Eu não esperava isso de ti, eu fico quieto, tá bem? E não raras vezes eu digo, tá bem, essa é a tua opinião. ok. É o exemplo- Agora, o problema é a distorção, meu. Coisa que o jornalista não faz. Sim. Eu botei lá um dia. Eu estou impressionado com essa foto. Observem. Era uma foto, uma nuvem extraordinariamente bonita, uma nuvem de chuva. Uma coisa assim, parecia que o mundo ia acabar. Mas aquela foto dava uma ideia do poder da natureza. E eu escrevi, olha só que espanto que é a natureza. Observem
esta foto maravilhosa que o fotógrafo conseguiu produzir. Mas, ô Lelo, Tu sabe o que o cara escreveu primeiro? Só um idiota que nem tu quer o temporal para matar a criança. Porra, eu nunca pensei em matar criança, e muito menos em temporal, meu. Esse cara é doido. Se eu encontro esse cara, eu dou um chute no saco dele. Eu fiquei muito ofendido, porque o cara é um idiota. É que uma coisa é a pessoa que dá opinião pensando assim, Ela hoje dá tá quente, opinião, hoje tá frio. pronto. Outra coisa é dizer assim, ó, tá 20 graus e a pessoa diz assim, não, hoje tá 30. Isso Agora, não é opinião. Rodrigão, imagina eu Ele tá contra a escrever isso informação, no né? NH, eu fazer uma crônica dessa, dizendo uma estupidez dessa. Então, a imprensa tem responsabilidade? Sim. Sim, nós temos responsabilidade. Se hoje tu ficar sabendo, a prefeita Fátima teve um infarto, tomara que jamais aconteça. O que tu vai fazer? Tu já vai contar pro cara? Não, tu vai no NH. Tu vai na 0 Hora, tu vai no Correio do Povo, tu vai pegar um jornal. Porque as pessoas não acreditam mais. Porque hoje tem editor, tem repórter, tem comentarista, tem tudo, sobre todos os assuntos. É uma coisa inacreditável. Ou vai no Dudu News e no Martin Beira, o que tu acha? Ou vai na Vale TV. Ou- Ou vai no Aurélio Decker, repórter. João Cariolato na audiência mandando um abraço. O Heitor Dapper dizendo as pesquisas deveriam levar em conta no questionário o programa de governo do candidato ao qual ele é entrevistado apoiar. E esse for eleito, a sua opinião ou concordância. É uma forma de enxergar também. Daniel Chocal está dizendo a pessoa deve responder por isso. Deveria. Mas hoje qualquer vomita nas redes sociais e se houver questionamentos, se acovarde e apaga. Simples assim. Mas hoje com print, né, Chocal? É dar um print e meter no pau, né? Discutir judicialmente mesmo. Não tem. As pessoas precisam ser responsabilizadas, doutor Henrique. A Beli Weber está dizendo, boa noite, uma grande bancada. Dudu e Lelo tem muito em comum. E o Diogo Fabian está dizendo, recentemente saiu uma pesquisa que mostrava que o G1 era o portal mais acessado no Brasil para a verificação de informação. Doutor Henrique. Eu acho que o papel da mídia tradicional, por assim dizer, está sendo redefinido aí há quase 20 anos. Porque quando a gente volta ali para o começo dos anos 2000, quando a gente teve, sobretudo, a eclosão da Segunda Guerra do Iraque, na primeira metade dos anos 2000, a gente começou a perceber o advento, né, a popularização dos blogs, que davam, às vezes, as notícias de uma maneira muito mais rápida e mais próxima do que a própria mídia tradicional. Então, enquanto a CNN tinha que mandar uma equipe para uma área de risco, onde estavam caindo bomba, não sei o quê, o cara que morava do outro lado da rua, de onde caiu a bomba, ele dava a notícia com foto no blog dele, a CNN ficava sabendo pelo blog. Perfeito. Então as pessoas, isso é bom contextualizar em termos históricos, faz 15 anos, já é um bocado de tempo. As pessoas diziam, bom, é o fim da mídia tradicional. Para que serve a mídia tradicional a partir do momento em que todo mundo tem conexão com a internet, um blog, uma câmera fotográfica, todo mundo é um repórter em potencial. E eu acho que nessa última década, dos anos 2010, a mídia talvez tenha descoberto uma possibilidade de reinvenção, porque se ela não tem mais o monopólio do préstimo das informações, ela pode e deve exercer um papel muito importante de checagem da veracidade das informações e da distinção fundamental para a inteligência humana entre o verdadeiro e o falso. Então isso é muito importante. Porque quando começou a ter a popularização dos smartphones e das redes sociais e dos blogs, as pessoas diziam, agora vai ter uma abertura democrática porque a gente não depende mais do viés da Globo, do viés da Folha de São Paulo, do viés da Veja, agora a gente pode ficar sabendo das coisas de uma maneira mais direta. E o que a gente viu é que, embora realmente de fato existisse um potencial democratizante nessa tecnologia, nessa inovação tecnológica, por outro lado a gente viu que essas mídias alternativas se mostraram mais sujas, mais distorcidas e mais corrompidas do que a mídia tradicional jamais teve a cara de pau de ser. Aí não adianta você usar as novas tecnologias para ser pior do que as gerações anteriores jamais foram. Porque a mídia tradicional, no mínimo, ela pode ter um viés, ela pode ter certos interesses, ela pode ter certos pontos cegos no espelho, retrovisor ali, mas ela tem uma imagem a zelar, ela tem anunciantes, ela trabalha com patrocínios, ela tem que ter uma aura mínima de respeitabilidade.
que alguém que trabalha de uma maneira, talvez, descompromissada, numa mídia informal, não necessariamente tem. Então, essa questão da responsabilidade, essa questão de a gente separar, tem mídia alternativa muito boa, né? Eu acho que o próprio, né? Olha o que a tecnologia permite hoje, que nós tenhamos um papel excelente protagonizado por um jovem que nem o do News, aqui na nossa cidade, que é uma coisa que, se a gente volta a 30 anos em termos de mídia tradicional, isso não seria possível. Não, em 1990 não existia nada. Então, imagina. Nem de longe. Então, a tecnologia nos possibilita novidades e novas abordagens que são muito boas, que são democráticas, que permitem que a gente possa trabalhar informação e circulação de informação de uma maneira saudável. Agora, tudo isso vem acompanhado também de um lado sombrio da força, que precisa ser combatido. O lado oculto. Esse combate ele pode se dar, por exemplo, num momento como este que a gente está vivendo, onde as informações elas são construídas, ou simplesmente dar voz e a visão de todos os lados? Eu opinaria que a multiplicidade de fontes de informação ela ajuda a estabelecer um consenso, né, denominadores comuns de verdadeiro e falso e de O ideal é ouvir várias fontes. Claro, que nem por exemplo Todos os assim, lados. que nem por exemplo assim, vamos dizer que tu está desconfiado em relação às eleições americanas e que tu não tem certeza se o Biden realmente venceu ou se de repente ele foi anunciado vencedor muito cedo, não sei o quê. Aí tu vai te informar na CNN e tu vê que a CNN deu a vitória para o Biden. Aí tu pensa, ok, a CNN tem uma respeitabilidade, coisa e tal, bababá, mas ela tem um histórico de ser uma rede claramente muito mais progressista, muito mais pró-democrata do que pró-republicano. Então, se tu tivesse só a informação da CNN, tu ia ficar assim, será que os progressistas não estão puxando um pouco o tapete, a brasa passada deles um pouco cedo? Mas aí tu vai botar na Fox News, que a Fox News é a história inteira institucional do conglomerado de mídia, é um compromisso, né, com o Partido Republicano, ao ponto de o Obama, durante o mandato dele, ter dito que a Fox News é mais um partido político do que um canal de televisão. E a Fox News declarou o Biden vencedor. Então, quando tu pega essa informação, a CNN declarou o Biden vencedor, e tu pega a informação que a Fox News declarou o cara vencedor, tu tem que tirar uma média Aí disso. tu vai no Twitter do George W. Bush. Aí tu vai no Twitter do George W. Bush, né, o ex-presidente republicano, e tá vendo ele parabenizando o Biden pela vitória. Então, é essa multiplicidade de informações que vai construindo um juízo de Aí tu vai verossimilhança. no Twitter do presidente Bolsonaro, que twitta bastante. Aí tu descobre assim, bom, quem é que não reconheceu? Quem não reconheceu foi esse. Não parece muito, né? É um juízo tem de uma coisa, verossimilhança. Abel, que deve ser adicionada, eu acho. A agência Associated Press. A agência Associated Press tem mais de 100 anos fazendo projeções das eleições, acompanhando o voto a voto nos Estados Unidos. Exato. E ela acenou com isso. A Associated Press acenou. Virtualmente é esse que vai ganhar. Porque eles estão se lixando para aquele idiota lá que esbraveja, que anarquiza com o próprio país. As eleições dos Estados Unidos têm fraude. Credo, ele está fazendo uma acusação que nem o Bolsonaro fez. O Bolsonaro disse, eu fui eleito no primeiro turno, me roubaram no Brasil. Mas que prova que ele tem? Nunca mais falou. Essa eleição que eu ganhei foi roubada. Eu nunca vi uma coisa dessas, ganhei a né? Eu eleição, vou mas te era no contar. primeiro Eu turno. nunca vi uma coisa O doutor dessas. Henrique, mas olha só essa notícia aqui que o doutor Leandro Minoso postou nas redes sociais. Justiça manda excluir 500 mil de compartilhamentos de notícias falsas sobre Manuela Dávila em Porto Alegre. São 500 mil compartilhamentos. São 500 mil, no mínimo 500 mil pessoas atingidas, porque a gente traz de um perfil a uma pessoa. O Minoso está atingidas. fazendo política também, né? Porque ele dá Claro, um dedo para fazer claro. política, né? Mas isso é Mas notícia da está Zero bem, Hora. é a Notícia informação da que ele Zero está Hora. dando. Notícia da Mas ele Zero está Hora. defendendo a Manuela, está bem. Mas é uma informação importante, porque todos os candidatos resolveram abrir guerra contra ela. Agora é a Manuela comunista, era do PT, se arrependeu. Botaram uma foto dela O ao lado do fogatório pai por cima dela, dela é dizendo que era incrível. namorado dela, e ela gordinha. Qual é o problema de ser gordo, tio? Tô louco. E o doutor Henrique, o que a gente vê muito interessante é nos Estados Unidos as pessoas dizendo que o Joe Biden é comunista, né? Aí é Os Estados loucura. Unidos comunista... Só faltou avisar pra ele, né? Tem um outro detalhe relevante. A imprensa tradicional, que agora perdeu... deu um acidente com 2 mortes em Novo Hamburgo. Em 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, as pessoas sabem tudo. O que o jornal vai fazer amanhã? Ele vai falar como é que aconteceu, porque eu quero saber como é que foi realmente. O jornal tem o que perder. Se ele mentir, ele não vai sobreviver, ele vai fechar, ele não vai ter leitor.
Então, a informação do jornal é importante. E um detalhe adicional, que nos últimos tempos é importante. Nós todos somos bombardeados por informações. Informação. Sobre a eleição nos Estados Unidos. Mas eu queria entender, afinal de contas, e agora, o que a gente faz? Isso é bom para o Brasil? Isso não é bom para o Brasil? Crônicas. O cronista cresceu. Todos os jornais se deram conta que muita gente quer estar, mas me ajuda, eu não consigo agora elaborar o que eu vou fazer. Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Será que... E os cronistas, então, que estão... Eles não precisam ouvir as duas partes. O cronista, às vezes, eles reclamam de mim. Lelo, tu meteu o pau nos moradores de rua, porque isso é uma barbaridade, porque eles são irmãos de sangue, irmãos em Cristo, irmãos em tudo que é coisa. E tu é muito maldoso e coisa e tal, e tu não ouviu eles. Claro que eu não ouvi, eu estava contra eles. Por causa do ato de bandidagem, meu. Eu não vou fazer notícia do bandido e depois eu vou falar, o que tu tem a dizer? Ele vai dizer para mim, eu vou te pegar na esquina, tu vai ver. Ele vai querer justificar. Ô, Léo. Eu digo, o cronista tem essa condição, se tiver coragem, tiver um jornal respeitável que o aceite, tem essa condição e deve fazer. Eu fui processado pelos 21 vereadores de Novo Hamburgo, na verdade 20, porque o Adolfo Mosman disse que ele não me processou. E o despacho do desembargador que me absolveu, 21 ações, dano moral, injúria, calúnia e difamação, por causa da aposentadoria aos 8 anos de mandato. Eu abri guerra contra eles. Me processaram, o desembargador disse. O jornalista embora tenha feito mais ou menos assim, críticas cáusticas, fortes, atrevidas, de certa forma, contra os edis de Novo Hamburgo. Mas ele tem, além do direito, ele tem o dever de fazer o que ele fez, que é tentar defender a sua cidade contra essa ação que está claro que era para se beneficiar com 8 anos de aposentadoria num país onde isso causa espanto. Lelo. Eu tive vontade de botar aquilo no meu casaco, grampear e andar com aquilo, sabe? Conta pra nós, eu não quero saber em quem tu vai votar. Conta pra nós o que tu considera para tomar a tua decisão. Que tipo de informações elas estão no teu imaginário? Não sei se tu já definiu teus votos ou não, mas que tipo de informações tu considera para tomar a tua decisão no próximo domingo? Eu estou querendo achar um partido ou um candidato que diga, eu não ouvi nenhum ainda, que se ele for eleito, ele vai gestionar para nós diminuir o número de vereadores, porque a pandemia nos ensinou que nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de recursos. Quando as pessoas adoecem, quando elas correm risco de vida, nós não precisamos ter esse monte de vereador. Nós temos 14 vereadores em Novo Hamburgo, para quê? Campo Bom tem 9, nós temos 14. Mas Novo Hamburgo é maior, ok, certo? Mas não precisa 14. O que me espanta na matemática do mal e da gastança é assim, Campo Bom tem 9 e 30 funcionários ou 32. Nós temos 14 e 120 funcionários na Câmara de Vereadores. Para quê? Para quê? As pessoas ficam jogando pauzinho para ver quem é que vai atender o telefone para ter o que fazer. É assessor para tudo que é lado. E para quê? Eu não vejo ninguém falar isso. Nenhum candidato a vereador deve ter 300. Eu vou lutar para diminuir o número de vereadores. Eu vou lutar para diminuir o número de assessores. Não tem essa conversa. Tem um que está dizendo que vai abrir mão do salário. Não, o salário tá bem, é altruísta, tá bem. Ele okay. É altruísta ou ele e é oportunista? Salário? E por que eles têm que ganhar um salário desse? 10 mil reais por mês para 2 sessões por semana? Qual é? Por quê? Quem é que disse que é para ser assim? E por que a Câmara pode inventar tudo que é coisa? Por que eles botam gastança? Eles tinham feito um sistema lá de câmeras que se orgulharam. A Câmara agora vai ter umas câmeras na porta. Então, chegou o Rodrigão. Tu sabe o que aquela câmera inteligente faria? Ela iria sinalizar. O Rodrigão já esteve aqui na Câmara. Tu vê que coisa relevante para nossa vida. Como é que a gente podia viver sem isso? Não sei. Saber que tal e tal pessoa
foram 14 vezes na Câmara. Talvez seja para reconhecer o vereador Gerson PTF, por exemplo. Já esteve lá outras vezes. PTF, Sergião, Fiz meia dúzia de crônica. Brizola poderia citar, a vereadora Patrícia poderia Chamei citar. ele de tudo que é coisa voltada atrás. Poupamos 600 mil reais. Não tem cabimento isso. Para votar, porque eles disseram, mas tu vê, aí nós vamos saber se a pessoa já teve na Deixa eu perguntar para o doutor Henrique Abel, para, como é Abel. que tu leva em consideração, doutor Henrique, para a escolha do teu voto? Eu acho que uma eleição municipal, ela se divide em termos de interesse para o eleitor, né? Há um fator que é daquilo que diz respeito aos assuntos aqui locais, as políticas que vão ser adotadas na cidade, na região, que vão impactar mais diretamente o nosso cotidiano de uma maneira mais prática, mas também a política feita na cidade, ela se insere dentro de uma lógica de um contexto, de um debate político maior que é desenvolvido no Estado e nacionalmente. Então, eu tenho uma certa dificuldade de cindir isso, de pensar, não, o que acontece em Novo Hamburgo não tem nada a ver com o movimento político ou com o debate político contemporâneo em termos de Rio Grande do Sul e Brasil. Me parece que não. Me parece que é uma linha de continuidade. Se os candidatos não conseguem uma aproximação maior ou um respaldo maior de forças da política estadual e nacional, me parece que é muito menos por falta de vontade deles do que por outras contingências, porque eles gostariam de ter esse respaldo. Mas me parece que a disputa que a gente tem no âmbito municipal, ela é um desdobramento do debate político maior que se desenvolve na nação. E eu não consigo fazer essa separação. E então, é claro que para mim há um elemento de voto estratégico dentro de um debate político maior. As propostas locais, elas são consideradas em algum termo, sim? Muito, ou tu não acredita que aquilo ali seja muito execuíveis, pouco, por causa que elas até podem ser muito boas no papel. Eu tenho o candidato A, B e C, e daí eu examino o material de todos e eu vejo que, sem sombra de dúvida, o candidato B tem o melhor caderno de propostas. Mas não há nenhuma vinculação aquilo ali. Compromisso dele com as propostas dele. Nenhum, né? Eu posso até descobrir depois que o candidato C, que tinha propostas mais ou menos, mas pelo menos ele ia executar elas, enquanto o candidato B, que tinha o melhor panfleto de propostas, ele vai descartar aquilo na primeira semana. Então, como não há essa vinculação, nós não temos, eu não estou dizendo que isso seria desejável, mas é uma questão que poderia existir no modelo democrático, um compromisso. Não, só um pouquinho, meu amigo, tu te elegeu vinculado a este programa. Se tu vai te desvirtuar dele, a gente vai ter um mecanismo institucional que a gente vai te colocar na berlinda. Vai ter algum tipo, um recall, um voto de desconfiança, etc, etc. Tem elementos, né, que não existem, né, é bom deixar claro, não existem no nosso ordenamento jurídico, mas a gente poderia pensar outros modelos. Nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Os Estados Unidos trabalham com a noção do recall. Nos sistemas parlamentaristas, tem, por exemplo, ali um instrumento do voto de desconfiança. Mas aqui no Brasil, o que você tem? O político, ele se elege vinculado com um determinado discurso, uma determinada cartilha, um programa que ele não é vinculativo. Então, isso para mim, sobretudo no âmbito municipal, tem um peso relativo, não é o mais importante. Eu gosto de pensar em termos do que isso abre, né, quando eu estou pensando em termos de política desenvolvida no Rio Grande do Sul, no país, o que isso tem de influências, né, e o que isso tem de trânsito e como isso projeta, né, para o futuro próximo. O Gustavo Pilger está na audiência dizendo muito bom programa, Dedé e Google. Ô Dudu, tu não vai votar esse ano, né? Não, ainda não. Ainda não. Próxima eleição, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente da República é contigo. O que tu acha que o eleitor deve considerar na hora do voto? Quais são os elementos formadores dessa convicção, dessa opinião, que tu acha que ele deve considerar mais para poder fazer a sua escolha no próximo domingo? Bom, a primeira coisa que eu iria dizer, a primeira questão que eu iria falar, veja se seu candidato respeita as leis mesmo antes de ser eleito. Tem gente fazendo festa aqui em Novo Hamburgo. Isso é uma piada com o cidadão, uma piada com quem ficou 4 meses em casa trancado, com medo da Covid-19, do coronavírus, e agora saem fazendo festa. Sabe quem é que estava lá? Não vou dizer o nome do candidato, mas eu vou dizer no Facebook ao longo dessa semana, porque eu tenho provas que esse candidato estava lá fazendo bandeiraço no meio da gurizada que estava aglomerado na pista. Candidato a vereador ou prefeito? A vereador de Novo Hamburgo, um nome muito conhecido na cidade. Isso, aí começa, eleitor, cidadão, veja se seu candidato cumpre as leis, mesmo antes de assumir um compromisso de 4 anos contigo, com você.
vê se ele cumpre certinho, vê se ele promove aglomeração, vê se ele bota aquelas placas imensas, mesmo sabendo que não pode, vê se ele faz 50 mil santinhos, e a maioria desses 50 mil santinhos estão nos bueiros das ruas, nas calçadas das ruas. Estou cansado de ajudar santinho nos últimos dias. Pego o lance do Lelo e ainda digo mais, não vi nenhum candidato este ano também falando sobre reeleição, né? Claro que deve partir de uma lei nacional, mas nada impede que uma ideia esteja aqui em Novo Hamburgo e que ela possa fluir para os próximos anos, porque, olha, me desculpe, 32 anos de Câmara de Vereadores, 30 anos de Câmara de Vereadores, é para fazer aniversário na Câmara, é para fazer festa de aniversário também na Câmara, porque é inadmissível que uma pessoa tenha 7 mandatos na cidade. Ela pode fazer o melhor pela cidade, mas 7 mandatos é muita coisa. É impedir que pessoas de 18, de 20, de 22 anos não entrem lá. Claro que essa pessoa talvez não tenha culpa disso, mas reeleição, na minha visão, deve ser de no máximo uma vez. Mas, Dudu, o Biden, por exemplo, ele tem uma trajetória de carreirismo na política enorme nos últimos 50 anos. Tudo bem, Rodrigão. O presidente Bolsonaro ficou 26 anos deputado federal. São coisas que eu sou contra. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Isso faz dele um político pior? Será que o problema não é o povo que elege ele? A liberação da lei ele tem. Mas daí eu é te legal pergunto, a reeleição. Tu concorda que uma pessoa fique 28 anos vivendo a Câmara dos Não Deputados? estou fazendo juízo de valores. Realmente é provocando se o que a gente deveria ter não é outros gatilhos da lei, por exemplo. É isso que eu digo, uma ideia em Novo Hamburgo para que esse fluxo chegue no Brasil, porque na minha visão é inadmissível que uma pessoa fique 30, 28, o que seja, numa Câmara lotado e com os seus mesmos. Se a gente for ver, eu não vou analisar, não vou fazer esse juízo porque realmente eu não sei. Mas talvez se eu abra o portal da transparência da Câmara de Vereadores, eu veja pessoas na Câmara que estão há 20 anos trabalhando no mesmo cargo. Isso não pode... Eu acho 4 anos pouco tempo, honestamente. Assim. Quando a pessoa tem uma contribuição a dar para uma cidade, para um estado, para um país, acho pouco tempo. Mas não daria um terceiro mandato para ninguém, por exemplo. Para nenhum vereador, para nenhum deputado, para nenhum senador. Na minha visão, é 2 mandatos. Acho que um senador, 8 anos, já está muito bom, por exemplo. E aí, Rodrigão, eu acho que entre esse aspecto de respeito à lei, de 2 mandatos, de reeleição 2 vezes e as propostas. Hoje eu vi um vídeo que eu já tinha visto há 2 anos atrás, de um morador lá de Porto Alegre, no meio de uma enchente. Estava ele e a mãe dele teve um AVC, infelizmente, no meio da enchente. E aí ele dizia o seguinte: eu vejo as pessoas dizendo que é tudo culpa dos políticos, que é tudo culpa dos políticos, que é tudo culpa dos políticos. Mas será que alguém pensa que a gente elegeu esses políticos? Será que a gente pensa que a maioria das pessoas do meu bairro se venderam por uma cesta básica, por uma coisinha de brita para calçada? E ele dizendo, uma pessoa que não tinha condições ali naquele momento, emocionais e todas as outras condições, no meio de uma enchente, ele dizia: a gente se vende por um voto. E a gente entende essa situação, porque no Brasil, em julho ou agosto, saiu um dado: 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E aí chega um mísero candidato e diz assim: bah, Aurélio, vou te botar água, tá? Não pode deixar. Eles: não, eu com certeza vou votar em ti depois disso. A gente entende também, e isso é um princípio da desigualdade no Brasil, para a gente ver. A desigualdade ela não está só na educação, ela está no voto. No voto, ela está evidenciada ali. E quanta gente em Novo Hamburgo se vende por isso? Muita gente. Infelizmente é uma realidade que a gente vê, mas que pode ser mudada para os próximos anos. A Berli Weber está dizendo que, Dudu, o caso é que a política virou profissão. Fala, Lelo. Assim, eu queria lembrar que eu também não tenho escutado. Pode eu não ter escutado, e muitos candidatos devem ter falado isso. Pode ser que sim. Assim, em função da pandemia, nós temos que ter tirado uma lição disso. Nós sofremos um horror. Nós temos que tirar lições disso, sim. Vamos lá. É proibido gastar. Nós não podemos gastar. O município está endividado. Tem razões para estar? Tem razões. Foram feitas coisas? Foram feitas coisas. Foram feitas obras? Sim, foram. Mas nós estamos na pandemia, nós tivemos gastos extraordinários, a produção diminuiu, o desemprego, o consumo diminuiu, babá.
Eu não vejo alguém que diga assim, eu vou poupar, porque o que me dói é o repetitivo de todas as eleições. A pessoa ganha e enche de gente. A companheirada. Não, esse pessoal trabalhou na eleição. E nós com isso, pô. Nós vamos pagar essa conta. É incrível, meu. É incrível, porque vira e mexe, se pegar, que é um trabalho que nós deveríamos fazer com mais atenção, com mais números, é exatamente isso. Quantos CCs, quantos cargos de confiança tem hoje? 80. Terminou. Vamos lá, quantos tem? 100, 300 ou 180 ou 200. Mas como? Mas como explicar isso? É que esses números eles não são publicados. Nós somos preguiçosos, nós devíamos publicar mais. Está lá no isso. portal da transparência. Nós deveríamos ter mais cuidado com essas coisas. Então, vamos dizer, poupar o dinheiro para quando dá uma situação e esse vírus está por aí, ele pode voltar, parece que nós não aprendemos. Por exemplo, o Brasil, o Rio Grande do Sul e o Brasil estão indo no caminho daquilo que é a nossa salvação, para uma reconstrução do país. Qual é? O agronegócio. O agronegócio, sim, é o que está salvando. A China não quer mais comprar do Brasil, Léo. Então, A China está olhando aí o lá presidente soja está brigando ou com a China, soja. que é o nosso maior parceiro. A China está olhando soja lá dos seus parceiros ali, Malásia, Eles Indonésia. Nós não temos cacife. Acho que Agora Malásia. nós queremos acabar com a sobretaxa sobre os sapatos chineses. Tem que pagar $12 para entrar aqui o par. Se nós fizer isso e a China achar ruim, Acabou, né? eles param de pegar soja, minério de ferro, óleos. Enfim, nós vamos passar uma situação. Eles não podem fazer isso porque eles dependem de nós. Eles têm uma população de 1.340.000.000. Eles têm 1 bilhão de gente a mais e ainda sobra gente do que nós. Então, nós estamos desassociados. Eu não vejo programa de nenhum candidato. Um pouco da Fátima, ela falou nisso. Mas, de um modo geral, eu não tenho ouvido. Eu não estou fazendo aqui agora distinção para fazer propaganda. Mas Lomba Grande, meu, é 2 vezes o tamanho de Novo Hamburgo. Nós temos o quê? Sítio de lazer. O cara tem um cavalo, tem uma vaca, tem uma cabrita. Ai, que espetáculo. Não, tem que ser produtivo a terra, nós temos que plantar. Sabe por quê? Nós gastamos, atenção, de 4 a 6 milhões de reais por ano, sabe em quê? Merenda escolar. Quem é que paga? Verba do governo federal. É dinheiro que vem do governo. Por quê? Porque nós temos 23 mil refeições por dia dos alunos das nossas escolas. Estou falando de Novo Hamburgo. Vocês têm ideia quanto por cento Novo Hamburgo produz? Tomate, cebola, ovos, sei lá, bolo, pão. É irrisório, é quase desprezível. Tem quase tudo o interior de São Paulo. Por quê? Porque se criou, nós estamos trazendo brócolis de Minas Gerais. É uma vergonha. Nós tivemos uma época aqui, há alguns anos, que nós estávamos comprando pão em Panambi. Nós não sabemos fazer pão em Novo Hamburgo. Não, temos E aí, panificadores Lelo, grandes. Comprando laranja de São Paulo, pelo amor de Deus, tu atira uma semente de laranja no chão, na frente da tua casa, vai nascer um pé. Então, nós podemos poupar 6 milhões de reais por ano prestigiando nossos colonos de Lomba Grande, meu. Criando incentivo, vamos lá, vamos fazer, vamos produzir, papapá. É um dinheiro que está aqui? Não. Se criam essas Lelo tem meu voto para prefeito, Se Lelo. criam as estruturas para ganhar dinheiro em cima de Novo Hamburgo, porque nós podíamos atender merenda de Campo Bom, merenda de Sapiranga, merenda de São Leopoldo, porque eles estão na mesma. Estância Velha, que tem uma área rural pequena. Ninguém né? se interessa, ou não tem área para plantar. Então, eu não vejo em Novo Hamburgo programas nesse sentido. É tudo, na educação nós vamos fazer mais escola e mais creche. É isso. Segurança. Tomara que a guarda seja considerada com poder de polícia, porque nós tivemos um tempão, eles estavam para bonito, cuida das praças, cuida das escolas, vai lá, é a gata borralheira da segurança. Quando a brigada vai fazer uma batida, a guarda vai lá, varre, arruma, bota os cones, deixa tudo prontinho, para a brigada fazer aquilo que eles fazem na Frederico Link.
O ladrão entra na Frederico Link e enxerga que lá na 8ª quadra a brigada está fazendo uma barreira. Então eles dobram na primeira direita ou na primeira esquerda. E quem passa lá é mulher com criança e terceira idade. Aí eles levam meia hora para pegar os documentos. Aurélio Decker, teu ponto final. Ponto final. Bom, tomara que a gente tenha essa, vamos dizer, essa união silenciosa entre todos de Novo Hamburgo, para pegar agora. Quantos candidatos tem? São 4 que sobraram no fim da Sobraram 4. Começamos Por enquanto, com né, Lelo? 8. Hoje agora. Amanhã a gente não sabe. Temos 4. Então vamos lá. Quem é esse? O que fez? O que não fez? O que é capaz de fazer? Qual é a estrutura que ele tem no entorno? Qual é o tamanho da companheirada que vai botar lá para dentro? Da onde veio esse sujeito? Ele é daqui? Não é daqui? Se criou aqui? Não se criou aqui? Nós temos que fazer esse juízo de valor. E os vereadores também. Tá? Não dá para juntar um papel na hora lá e voltar em qualquer um. Então pegar o fulano, esse aqui, está metido em falcatrua. Não. Nós temos que fazer esse juízo. Tomara que a cidade de Novo Hamburgo tenha a clara evidência de votar naquele que são os, primeiro, mais honestos. Os que são dedicados, os que são capazes. E os que têm propostas que não ficam só nessa. Todo mundo, vou fazer um distrito industrial. Que distrito industrial? Não tem mais indústria para fazer distrito industrial. Isso é conversa mole e assim vai a coisa. Vamos votar pessoas que estão com os pés no chão e capazes de fazer coisas, tipo assim, vamos prestigiar os nossos colonos, porque talvez, num futuro não muito distante, nós teremos que voltar a ser colonos. Por que não? Orgulhosamente colonos. Dudu Nilson, teu ponto final. Eu ia fazer uma citação que eu fui visitar o centro Ernest Sarlela, em Lomba Grande. Lá tem uma cooperativa parada, com uma caldeira que custa R$500.000, com uma associação para os colonos que não sei quanto é que custou para ser feito. Tudo parado, jogadas traças. Há 8 anos. E aí, por que ninguém... É um patrimônio feito, tá lá o prédio, tá lá a máquina, tá lá tudo. Só falta alguém ir lá e dizer, nós vamos começar a fazer hoje. Espero que alguém consiga e tenha pudor para ir lá, o eleito, e possa dizer, nós vamos começar a fazer isso aqui hoje. Porque a gente quer incentivar o nosso produtor rural aqui de Novo Hamburgo, a gente quer incentivar o nosso colono, e eles, né, precisam ser incentivados. E aí a gente tem um incentivo pronto, Léo. Prontinho, aqui na nossa mente. Só fazer. Então, faltando aí 5 dias para a eleição, deixo esse recado. Vamos fazer. E vai vir muita reportagem nesses próximos 5 dias. O governo federal, só uma última frase, pô, cala a boca. O governo federal fez uma grande coisa por nós. Isso reflete na nossa economia. A desoneração da folha de sem dúvida do setor calçadista. Fundamental. E tem todas as restrições do presidente. Mas isso foi muito bem feito. Nós precisamos. Algo que vem lá do governo Dilma já, né? Sim, já vem. E vem sendo mantido e agora especialmente mantido. Doutor Henrique Abel, teu ponto final. Eu desejo a todos os concidadãos hamburguenses que reflitam antes da hora do voto e que façam a escolha, né, a sua escolha pessoal de cada um, orientado pelos melhores valores e com uma preocupação genuína com a cidade. Eu jamais tive e jamais terei a arrogância de sugerir em quem, né, os meus concidadãos devem votar ou deixar de votar. Eu acho que não existe oráculo ou guru para dar respostas corretas nesse sentido, até porque uma decisão dessa sempre é carregada de uma grande subjetividade. Eu apenas observaria que alguns anos atrás houve um canto das sereias muito forte no sentido de que a política estava estragada por causa dos políticos e que para a gente recuperar a política a gente tinha que trazer pessoas de fora da política, que isso oxigenaria e salvaria a política. Nós tínhamos que salvar a política dos políticos. E que se nós aprendemos alguma coisa em termos de mundo e nação, e é sempre importante a gente trazer essas lições do macro, né, aqui para nossa, entre aspas, aldeia e aprender com isso, é que não é bem assim. Né? Não é bem assim. O fato de uma pessoa ser de fora da política, ou de não ter essa experiência toda política, ou se apresentar como alguém que vai oxigenar o sistema, às vezes é um baita de um migué. Então, levar em consideração que a maioria de nós não gosta de carreiristas políticos, de pessoas que ficam penduradas 20, 30, 40 anos na política e que muitas vezes não tem um currículo assim de realizações concretas para apresentar por outro lado.
Mas isso não quer dizer que a gente deve, né, jogar um coquetel molotov no sistema ou chutar a mesa, ou que a solução possa, né, trocar o político convencional por um outsider. Eu acho que esse discurso é meio de 2016 e ele envelheceu muito rápido e muito mal. Então seria esse o meu ponto final. Beli Weber está dizendo que no domingo usemos o bom senso para votar. A Cristina Schneider da Rocha está dizendo adoro ouvir o Lelo. A Ivete Silva, Lelo totalmente com razão. Também a Valquíria Weber está dizendo aqui, fugiu o comentário dela. Linda bancada, adoro assistir vocês. Obrigado pelo carinho da tua audiência, obrigado essa bancada maravilhosa. Lelo e Dudu já estavam convocados para o domingo, doutor. Agora o senhor está convocado igualmente, tá? Convocado para estar conosco aqui ao longo do domingo, para que a gente possa comentar o andamento das nossas eleições da nossa cidade, da nossa região. A gente volta amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá.